Então, começamos a gravação. A partir de agora não pode mais ter piadas fora de hora. Impossível, né? Mas vamos lá. Então, boa noite a todos. É lógico que é quase constrangedor compartilhar essa experiência com professores que viraram craques em como usar os recursos do Google Meet durante a pandemia. Mas, em algum momento, essa experiência foi inovadora neste tempo de pandemia, tá? E é o tipo de experiência que a gente consegue, por mais que seja chavão, do limão fazer uma limonada, né? No meu caso, eu preferia fazer uma caipirinha, mas a gente consegue uma situação que precisou ser, que foi desafiadora para todos nós, e espero que estejamos passando pelo momento da pandemia, virar um aprendizado para outras situações depois destes tempos sombrios, né? Como a gente usar as salas temáticas, só coloquei aqui salas digitais para ter um apelo poético maior no nome da apresentação, né? Mas as salas temáticas do Google Meet, que não deixam de ser recursos digitais, para aprendizados reais. Então, lógico que em alguns momentos nós continuaremos com situações de aprendizado online também, num formato de ensino híbrido. Então, quando isso acontecer, como é possível trabalhar em grupo com os alunos? Lógico que nas aulas presenciais, a gente sabe como montar grupos, né? A gente fala assim, olha, no máximo grupos com 4 ou 5 alunos, a gente fala, professor, mas pode 6, professor, mas pode 12, né? Assim, enfim, independente disso, a gente sabe como dividir os alunos em grupos nas aulas presenciais. E talvez tenha sido um desafio para todos, como dividir os alunos em grupos em aulas que são digitais, tá? Por favor, não falem em aulas virtuais, tá? Porque aula virtual significa aula que só ocorreu na imaginação. E se tem algo que não ocorreu, foi algo virtual. Ocorreu algo digital. O aprendizado foi muito real, tá? O aprendizado não foi virtual. Não foi de faz de conta, não foi de imaginação. O aprendizado foi real mesmo, ainda que muitas vezes em formato digital, né? Eu não sei se a todos incomoda do mesmo jeito, mas me incomoda profundamente quando eu falo assim, a aula aconteceu virtualmente. Não, virtualmente aconteceu de imaginação. A aula aconteceu realmente, só que em formato digital, né? Não é virtual, não é imaginário, é real, em formato digital, tá? Então, essa apresentação no final eu compartilho com vocês, ela estará disponível para todos, tá? Já posso até colocar no chat agora. Do mesmo jeito que tinha um link curto para vocês entrarem aqui nessa sala, que era o bit.ly barra sala digital, né? Se eu não me engano. Salas digitais ou sala digital? Salas digitais, se eu não me engano, né? Salas digitais. Agora é o Sala Digitais Slides, tá? Se você em algum momento quiser consultar o passo a passo do que a gente fez, é só você entrar no Salas Digitais Slides. Preste atenção só que entre o digitais e o slides, o S é dobrado, tá? Um S do digitais, um S do slides. Podem passar, essa apresentação ela é livre, pode passar para quem veio aqui, pode passar para quem não veio aqui, não tem problema nenhum, tá? Muito bem. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho do que aconteceu. O objetivo foi o que eu estava explicando, aumentar o engajamento e o protagonismo dos alunos em formato online. Se isso vai acontecer depois em formato híbrido, melhor ainda. É a gente fazendo a caipirinha do limão que a vida nos deu aí, né? Muito bem. Daquelas 10 competências gerais da BNCC, eu considero que eu trabalhei em 3 principais, tá? A competência 4, a 5 e a 7. A 4, os alunos usaram outras ferramentas, aí outras linguagens para a comunicação. Foi trabalhada a cultura digital, nunca a cultura virtual, mas a cultura digital.
E eles trabalharam o poder de argumentação, já que cada grupo tinha que apresentar o que preparava ao final. Bom, compartilhando a receita. E é lógico que receita é para cada cozinheiro depois dar o seu toque, tá? Eu posso passar a receita básica de um pão. Se você vai decidir colocar alecrim e azeite depois na sua massa, beleza, tá? Porque você sabe os ingredientes que você gosta. Você sabe, sei lá, vamos supor que eu recomendasse numa receita uma colher de sopa de sal. Você fala, você é louco, Fernando, tenho pressão alta. Eu nem vou colocar sal. Só vou colocar alecrim, qualquer outra erva aí, mas não. Então, essa é a receita do que foi feito e você adapta a receita à sua realidade. Não há necessidade de você anotar, porque eu já passei o link da apresentação, tá? Então, você escolhe um tema que você vai trabalhar. No caso aqui, nesses slides, daqui a pouco eu vou mostrar, foi o tema Revolução Francesa com o pessoal do 8º ano, tá? Mas poderia ser qualquer tema da sua disciplina ou de um projeto, tá? Esse tema, imaginando que as salas têm em média de 20 a 30 alunos, vale a pena você dividir de 3 a 5 tópicos. Lembrando que você precisará formar grupos. Não sei se grupos com muito mais do que 4 ou 5 alunos costumam render, tá? Então, eu divido o número de tópicos que eu quero, mais ou menos para que os grupos formados sejam de 3, 4 alunos, 5 estourando, tá? Muito bem. Num segundo momento, você vai colocar os alunos nas salas temáticas. Fernando, eu não sei como coloco os alunos em salas temáticas. Daqui a pouquinho a gente faz um passo a passo ao vivo, porque quem sabe erra ao vivo, né? Muito bem, mas eu já te adianto que é ali naquele triângulo, quadrado e círculo que tem de atividades ali embaixo do seu Meet, tá? Lógico que ele só vai estar habilitado as atividades quando você é o dono do Meet. Quando você é um aluno do Meet, você não consegue habilitar algumas dessas funções. Depois que os alunos são mandados para essas salas temáticas, 15 minutos aproximadamente para eles refletirem sobre o tópico específico de cada um deles. Então, por exemplo, na Revolução Francesa, eu não me lembro agora de cabeça quais os 4 tópicos, mas acredito que deve ter sido assim, o contexto, né, os 3 estados, né, clero, nobreza, burguesia e povo. Um grupo tinha que explicar sobre os 3 estados do contexto da França pré-revolucionária. O outro grupo tinha que falar sobre a tomada da Bastilha, o ponto central da Revolução Francesa. O outro grupo tinha que falar sobre as 2 vertentes que se formaram na Revolução Francesa, direita e esquerda, girondinos e jacobinos. Aqueles que falam assim, não, a revolução precisa ser feita apenas pelos sábios, e esses sábios saberão o que é melhor para o povo, ou falam assim, não, é muita sacanagem, o povo ajudou a derrubar o rei, então o povo também vai ajudar a governar. E aí, um grupo sentava-se à direita da Assembleia, outro grupo sentava-se à esquerda, e isso deu origem à direita e esquerda até hoje em dia, nos conceitos de política. E, por fim, um quarto grupo falou sobre Napoleão Bonaparte, como o divulgador dos ideais da Revolução Francesa para o mundo conhecido. Tá? Muito bem. Depois que cada grupo fizer essa apresentação colaborativa, há mais uns 15 minutos, aliás, 4 minutos por grupo. Então, se forem 4 grupos, dá uns 16 minutos, se forem 5 grupos, dá 20 minutos. É lógico que o professor vai administrando. Para os alunos apresentarem os slides que eles bolaram enquanto estavam na sala interativa. Pode ser slide, pode ser o Jamboard, né, Jamboard, a lousa interativa. E, por fim, o professor tem uns 10 minutinhos para fazer os alinhamentos finais. Ô, Fernando, mas dá para trabalhar um assunto inteiro só numa aula? Você define o quanto você quer trabalhar, qual o grau de complexidade. Pode ser uma estratégia para introdução de assunto, pode ser uma estratégia para conclusão de assunto, tá? Isso é a sua parte da receita, é como você vai colocar o alecrim no lugar do sal. Essa é a receita. O que você vai colocar no lugar de um ingrediente ou de outro, aí é com você, tá? Muito bem. Na apresentação que eu falava para os alunos fazerem, a apresentação modelo,
Eu fiz um template que eu compartilhava, eu fiz um modelo que eu compartilhava. Eles tinham 4 slides para bolarem. O aluno não podia, os grupos não podiam apresentar se não tivessem esses 4 slides. Um slide de capa, com o título, o nome dos integrantes e uma imagem significativa para o tema. Um slide que resumisse o conceito, um slide que eles explicassem um conceito e um slide com as fontes consultadas, que normalmente era wikipedia.com, né? Muito bem. Mas não deixa de ter a fonte citada. Ótimo. Gente, aqui tem a receitinha de como você faz para ativar as salas temáticas, tá? Em um primeiro momento, você vai no triângulo, círculo, quadrado, que está ali perto do relógio. Se você é o dono de um Meet, se você é quem agendou o Meet, você tem acesso a este triângulo, círculo, quadrado, perto do relógio, que está escrito atividades. Depois que você clica em atividades, uma das opções é salas temáticas. Você clica em salas temáticas. Vai aparecer um lapisinho se você quer editar ou configurar as salas temáticas. Sim, você quer configurar as salas temáticas. E aí, a última fase é assim, quantos grupos você quer fazer? Aí é o seu alecrim no lugar do sal. Se eu tenho uma classe com 20 alunos, eu costumo fazer 5 grupos com 4. 4 grupos com 5, e eu numero aqui, ó, quantos eu quero. Lembra que eu vou separar para os alunos 15 minutos? Eu coloco 20 por garantia, porque eu posso encerrar a sala a qualquer momento. Então, eu venho aqui no botão Timer e coloco lá, olha, 15 minutos, 16 para dar 1 minuto de tolerância. Eu vou deixar os alunos se distribuírem aleatoriamente, aliás, não é eles que vão escolher. É o Google que vai sortear aleatoriamente? Sim, eu costumo deixar em ordem aleatória, e se algum grupo não está rendendo, eu vou lá e mudo manualmente. Lembrando que se você for fazer alguma edição nesta configuração, sempre precisa clicar no botão salvar depois, tá? E eu posso remover o aluno de algum grupo se ele não estiver rendendo, tá? Ou se estiver tendo muito bate-boca. Isso não acontece nas escolas do Grupo Education, só acontece em escolas do Alasca, tá? Nas escolas do Grupo Education, esse problema não ocorre. Muito bem. Continuando um pouquinho, no caso que eu usei com os nossos alunos, lá do 8º ano, eles se dividiram em 4, eu os dividi em 4 salas temáticas, tá? Como eu havia falado, um falou dos 3 estados, essa é a capa da apresentação que o grupo fez, o grupo do Felipe, do Miguel, do João e da Natália. Um outro grupo fez a tomada da Bastilha, o grupo do Vitor Rocha, da Paola, da Pietra e do Felipe Santilli. Um outro grupo fez sobre direita e esquerda, o grupo da Brenda, do Vitor, do Heitor e do Gabriel. E um outro grupo fez sobre Napoleão, com o cavalo deformado aqui, porque desconfigurou, mas é a capa do slide deles, tá? Então, calma aí que tá muito pequeno aqui o nome. Vixe, vocês estão enxergando? Eu sei que é Emanuele, Gabriela, e o primeiro nome eu não entendi. Camila. Camila, Emanuele e Gabriela. Tá bom. Eu vou dar um exemplo de como ficou um slide pronto. Como ficou um dos slides prontos que os alunos fizeram? Um dos slides prontos foi do tema da tomada da Bastilha. Lembra que quem fez foi o Vitor, a Paola, a Pietra e o Felipe? Então, o template, o modelo dos slides, eu dou para os alunos fazerem uma cópia. Falou, olha, baseiem a apresentação de vocês nesses 4 slides. E tá lá, ó, o primeiro slide tem que ser a capa com título, os integrantes e uma imagem simbólica. Esse grupo cumpriu o objetivo. Esse grupo fez, ó, os integrantes, o título e uma imagem simbólica. A tomada da Bastilha. Eu sei que muitas pessoas fazem algum tempo que tiveram esse assunto na escola, mas lógico que prestaram muita atenção quando tiveram. A Bastilha era uma torre-prisão onde o rei Luís XVI prendia quem reclamava do governo dele. Só que eu não sei o quanto o rei Luís XVI tinha algum grau de ancestralidade parecida com a minha, não vou dizer qual mas no porão da torre eram guardadas armas.
o arsenal do exército francês era guardado no porão de uma torre-prisão, de maneira que quando os revolucionários chegaram a tomar a Bastilha, eles mataram 2 coelhos com uma única caixa d'água, não, com uma única cajadada. Eles libertaram os líderes e ainda conseguiram armas para a Revolução. O dia 14 de julho de 1789 é comemorado até hoje na França como, é lógico que uma revolução é um processo, mas o dia da tomada da Bastilha é considerado o dia da Revolução Francesa, assim, né? Bom, aí esses alunos explicaram o conceito que eles tiraram da Wikipédia. Tudo bem, não tem problema. Se tiver certo, não tem problema. Eles explicaram o que é a tomada da Bastilha. Aliás, eles citaram o que é a tomada da Bastilha, é o slide do conceito, e depois eles têm que ter um terceiro slide em que eles expliquem o conceito com as palavras deles, tá? O terceiro slide, a explicação do conceito. Então, eles falam o que foi a queda da Bastilha. Eu normalmente passo nos grupos para dar alguma dica, porque quando você divide em salas temáticas, o professor fica na sala principal, mas ele pode ir fazendo a visita em cada sala temática, não só pode, como deve. E aí é nessa hora que a gente conversa com os alunos sobre que pontos que eram importantes eles colocarem nos conceitos, nas explicações dos conceitos, tá? E, por fim, a gente está criando uma cultura anti-plágio, tá? Eles dizem que fonte que eles consultaram, tá? 99,9% dos grupos aparece Wikipédia, e a Wikipédia já foi bem menos confiável, hein, gente? Mas isso não vem ao caso agora, a gente depois fala sobre isso se vocês quiserem. E eles disseram onde eles encontraram curiosidades sobre a tomada da Bastilha. Tranquilíssimo. Vamos experimentar? Eu vou agora compartilhar a minha tela para dizer como que eu faço a sala temática. Eu vou construir 3 salas temáticas para a gente aqui, tá? As 3 salas temáticas, cada sala a gente vai refletir sobre uma das frases do Rubem Alves, tá? Então, tem uma frase do Rubem Alves que eu selecionei aqui, é dos sonhos que nasce a inteligência. É preciso escutar as crianças para que sua inteligência desabroche. A sala temática 2, o pessoal vai refletir sobre essa frase. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas, tá? E o pessoal da sala temática 3 vai refletir sobre esta frase do Rubem Alves. Quando a gente ensina, a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada. Como que eu faço para dividir as salas temáticas? Tomara que eu não erre, porque quem sabe erra ao vivo. Eu vou compartilhar minha tela inteira, tá? Eu vo enviar o link da apresentação, né, Márcia? Já envio. Se alguém que... Ó, só deixa eu compartilhar minha guia completa. Minha tela inteira, para vocês verem. Vou parar aqui de apresentar. Estou apresentando a tela inteira para vocês? Ô, Silvia, muito obrigado de ter mandado para a Márcia. Muito bem. Minha tela inteira já está aparecendo para vocês, pessoal? Silvia, tá, sim, já acabei de ver. Sim, 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 tá bom. Se para alguém ainda não está, daqui a pouquinho chega para todo mundo. Ó, gente, eu estou dando minha aula, tá? Onde eu vou? Eu vou nos 3 pontinhos, vocês lembram? Nos 3 pontinhos, não. No triângulo, no quadrado e no círculo, certo? Perto do relógio, pelo menos essa semana, porque cada semana o Google muda isso de lugar. Mas você procura o triângulo, o círculo e o quadrado. Quando eu clico no triângulo, no círculo e do quadrado, uma das opções é, ó, a última ali embaixo, salas temáticas, certo? E aí, nas salas temáticas, eu vou ter a opção de configurar as salas temáticas. Se a minha conexão de padaria der, ó, configurar salas temáticas. Vim aqui em configurar salas temáticas. Ele mais ou menos já calculou, ele tem a inteligência artificial, que ele fala assim, olha, o número de pessoas que você tem aqui seria agradável fazer 3 salas.
eu já estava prevendo isso na minha bola de cristal, mas eu poderia mudar para 4 salas, tá? Eu poderia mudar só para 2 salas. Eu vou deixar em 3. Apesar de a qualquer momento eu poder cancelar o tempo das salas temáticas, eu vou colocar um timer aqui de apenas 3 minutos, tá? Ó, lógico, a gente está fazendo só uma degustação. Então, vocês vão ter 3 minutos nas salas temáticas, só 3 minutos. Então, pensa rápido sobre a frase, tá? Eu vou deixar o Google escolher quem que vai em cada sala. Eu acho que eu não preciso remover ninguém. Não tenho nenhum aluno tão indisciplinado assim, porque os alunos indisciplinados não estão no grupo Education, estão em escolas do Alasca. E agora, ó, eu venho para o botão abrir salas. Ele vai começar a ir para a sua tela um convite se você deseja ir para a sala 1, para a sala 2 ou para a sala 3. Então, antes de você ir para a sala, só veja se você lembra qual é a frase. Ó, o pessoal que for para a sala 1, vocês já viram se você é da sala 1, da sala 2 ou da sala 3, né? Todo mundo já sabe, ó. O pessoal da sala 1, deixa eu ver que frase que tem que pensar. Ó. Ixi, calma aí que tá ruim. Pessoal da sala 1 vai ter que falar: é dos sonhos que nasce a inteligência, é preciso escutar as crianças para que a sua inteligência desabroche. O pessoal que for para a sala 2 vai pensar na frase: há escolas que são gaiolas, há escolas que são asas. O pessoal da sala 3 vai pensar na frase: quando a gente ensina, a gente continua a viver na pessoa que foi ensinada. Gente, eu não vou fazer vocês pagarem mico. Vocês só vão conversar na sala de vocês. Não vai ter retorno e vocês terem que falar sobre o que refletiram, tá? Mas se fosse a atividade original, teria. Só o tempo de vocês irem lá para as salas. Podem ir para salas temáticas. Silvia, você vai ficar por aqui? Ah, Silvia foi também. Tá bom. Eu fiquei por aqui, porque eu entrei agora e me perdi. Mas eu fico por aqui um pouquinho. Fica, eu vou passar na sala só para ver o que está acontecendo. Tá, eu vou ficar aqui. Se alguém chegar aqui, fala que eu já volto. Tá bom? bom. Fernando? O Fernando ele foi passear pelas salas. Eu fiquei aqui então, aguardando. Ele falou: avisa que eu já volto. A gente chamou ele lá na sala. Se ele chegar lá, não vai ter mais ninguém. Não, eu já estou voltando. Ele foi já está todo mundo voltando. Nós tínhamos uma dúvida e o professor não apareceu na sala 3. Não apareceu, a gente pediu ajuda para o professor, ele não foi. 3 minutos foi pouco, hein? Quase nunca ouvi isso. Fernando, você está mutado. Desculpa.
Quem sabe erra ao vivo, né? Ó. Gente, eu estou vendo que vocês reclamaram que o tempo foi muito pequeno. É lógico, para vocês foi apenas 3 minutos, e dos 3 minutos eu ainda fiquei explicando a frase, tá? Existiria a possibilidade de, se eu perceber que os alunos estão muito empolgados e eu ainda tenho tempo disponível, eu ir lá na edição, lembra no botão de edição? E no botão de edição eu acrescentar mais tempo, tá? Eu não fiz isso de propósito, para a gente terminar dentro do prazo colocado aqui pelos organizadores. Então, mas acho que deu para todo mundo passar pela experiência. E não raras vezes os alunos dizem que o tempo foi muito pequeno, tá? E aí é lógico que a gente vai pegando o jeito e você muda a receita de colocar o tempero que você quiser no lugar do sal, tá? Mas, para encerrar aqui, eu vou voltar a compartilhar a apresentação. Então, as fontes consultadas foram essas, tá? Para a gente fazer o trabalho. Eu acho muito importante a gente citar fontes, porque dificilmente a gente cria algo do nada. Tem muita gente boa que já trabalhou, e se a gente usar a ideia das pessoas que já trabalharam e construir em cima, a gente vai evitar ter o trabalho 2 vezes e vai conseguir fazer o trabalho progredir ainda mais. Fernando, eu não vou ficar lendo agora quais são as fontes, não, você não precisa ler quais são as fontes. Lembra que esta apresentação, ela está aqui, ó, no bit.ly/salas digitais e slides. E aí tem um tempinho para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser perguntar se tem algum tempero na receita ou não, fiquem à vontade. Pode ser abrindo o microfone, pode ser pelo chat. Fernando, eu estava comentando com a Silvia que eu acho que eles melhoraram bem, né? Porque no começo, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Começo, essas salas temáticas, elas estavam no canto superior direito. E a gente não tinha todas essas opções. Eu até trabalhava tudo, rodava nas salas, mas não tinha esse negócio de pedir ajuda, né? Eu acho que eu acho que até tinha, mas estava mais escondido. Né? Agora ficou mais claro mesmo. Agora ficou mais claro. Está muito intuitivo, né, Cláudia? Agora, basicamente, aquele slide em que eu coloco a receitinha... Gente, o slide da receitinha é esse daqui, ó. Só um pouquinho. Ixi, se eu soubesse que estava tão longe, eu olhava pelo... Aqui. Esse é o slide da receita, tá? Como você vai mudar a receita, aí é com você. Mas é ir lá no triângulo, no círculo, no quadrado, escolher salas temáticas, configurar, e aí ver quantas salas você quer montar e o timer que você vai deixar. A qualquer momento que você precisa editar, você clica de novo em configurar salas temáticas. É possível reconfigurar. Só lembra de clicar no botão salvar depois, tá? Para elas serem colocadas em prática. Mas essa é a receita. E como a Cláudia estava falando, esses botões eles estavam muito ocultos antes ou não existiam. Agora os botões estão muito claros. Os botões estão muito intuitivos, né? Se você já tentou usar sala temática no começo do Google Meet e falar, não vou usar isso não porque é muito confuso, eu falo para você dar mais um voto de confiança, porque agora não está tão confuso. Agora está intuitivo, né, Cláudia? Ô, Fernando, se eu ficar na sala principal e direcionar todo mundo, por exemplo, quando a gente pediu ajuda, vai aparecer para mim na sala principal o pedido de ajuda do aluno, aí eu clico lá e eu vou direto para aquela sala. Isso? É isso. Aparece lá, o grupo 3 está pedindo a sua ajuda. Tá bom. O grupo 2 está pedindo sua ajuda. Aparece lá. Do mesmo jeito que aparece para os professores o ícone da mãozinha levantada, aparece um pop-up dizendo que grupo que está pedindo a sua ajuda. Deu para entender? Deu. E assim, eu trabalhei nas salas temáticas e é muito bom. Eu acho que só melhorou. Porque é bom, você consegue que os alunos abram as câmeras, você consegue se aproximar mais da dúvida, das questões dos alunos. Eu achei muito bom, eu acho que só melhorou. Eu já tinha trabalhado algumas aulas. Né? O que ajuda muito os alunos a trabalharem é você juntar esses dois recursos, né? O recurso da sala temática e falar, olha, vocês têm um check-out para fazer da sala temática. Vocês vão ter que me apresentar
esses slides prontos no grupo completo. E aí não é assim, ó, nos slides a gente sabe quem trabalhou, e normalmente, como os grupos têm 4 pessoas e são 4 slides, aquela ideia, você faz a capa, eu faço o conceito, mas no final eles acabam conversando entre eles, né? Mesmo porque a gente passa nas salas para ver como eles estão trabalhando. Então, se a gente deixar só sala temática, sempre tem o mais Fernando do grupo que quer falar e não deixar os outros falarem, né? Meio Faustão. Mas quando você obriga, assim, a fazerem, olha, vocês têm que me fazer um check-out, vocês têm que me apresentar uma apresentação de slides ao final. Aí todo mundo acaba trabalhando, todo mundo acaba participando, né? Gente, mais alguém quer comentar, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Fernando, uma perguntinha. Tudo bem, Fernando? Manda ver, Ale, tudo jóia? Algo que eu vejo que acontece no colégio, o criador do link, ele só pode ser configurado para uma pessoa? Porque a sala temática só dá para abrir com o criador do link. Dá para colocar mais de uma pessoa? Do criador do link, só o criador. O que vocês podem fazer, né, é pedir para o TE da escola de criar momentaneamente um link para 2 ou 3 professores que eles tenham a mesma senha. E aí, se 2 pessoas estiverem naquele momento com a mesma senha, a senha do criador, aí os 2 têm esse poder. Então, vamos supor que a gente quisesse fazer isso nos projetos. Que existisse um e-mail professor do projeto Humanas, @mc.com.br. E todos tivessem a senha Humanas 1234. Todos os professores que têm acesso a esse e-mail, a esse evento criado, são considerados o mesmo, porque, na verdade, eles estão entrando no mesmo e-mail, né? Então, acho que esse é um jeito de resolver. Criar uma conta que seja uma conta comum para os professores que vão trabalhar com aquele Meet. Tá? Obrigado. Gente, à vontade, eu sei que vocês têm outra oficina para participar. Muito obrigado aí a todos que puderam participar e prestigiaram, tá bom? Fê, obrigada, amor. Até mais. Obrigado, Né? Obrigada, Fernando. Parabéns. Valeu, Cássia, obrigado, obrigado. Para a gravação. Valeu, gente.